Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui ao vivo para mais uma live tradicional, né? E hoje com um tema super impactante: quais são os principais estudos de Harvard que pode contribuir na sua preparação para concurso, beleza? Então hoje é um tema que interessa a todo mundo, independente de quem seja, né? Quais são os estudos da Universidade de Harvard, a melhor universidade do mundo, que contribuem e colaboram para o seu regular processo de preparação, para que você esteja aí produzindo em alto nível, grande produtividade, com direcionamento estratégico, isso é fundamental. O pessoal está chegando aí, então hoje a ideia é que a gente trabalhe já, os principais estudos da Universidade de Harvard que diretamente estão relacionados a uma boa preparação para concurso público, beleza? E galera, é o seguinte, e aí Claudinha, tudo bom? Um beijo para você, a Nath também, né? A galera tá chegando aí, um abraço para todo mundo. E lembrando que o tema de hoje é quais são os 5 principais estudos da Universidade de Harvard que contribuem para o seu processo de preparação. Sara tá chegando aí, a galera que estiver chegando, avisa o pessoal que já começamos a live e que já vamos dar início ao nosso tema principal. Lembrando que hoje, um pouquinho antes, fala Rodrigo, beleza? Um abraço. Então estamos juntos aí hoje. Acabamos, não faz nem 10 minutos, acabamos de lançar o nosso edital anotado de magistratura estadual, beleza? Então você já pode entrar lá no site e ter todo esse direcionamento estratégico. Beleza? Tranquilo? Um abraço para todo mundo, a Érica que está chegando aqui também. E vamos lá que a gente precisa começar a tratar do nosso tema central de hoje, que são os 5 principais estudos de Harvard que estão relacionados à boa preparação para concurso. Antes de tudo, eu gostaria de falar que muitas pessoas acabam discutindo, falando sobre temas relacionados à boa preparação para concurso, mas algumas carecem de boa base científica. Então, todo o meu trabalho é voltado também à parte científica e principalmente para trabalhar essa base neurocientífica que justifica o bom processo de preparação, para que a gente saiba, principalmente o que estamos falando e como estamos trabalhando nessa perspectiva, beleza? Então é o seguinte, galera que vai chegando aí, um abraço para vocês, e vamos começar. E o primeiro estudo que eu queria destacar para vocês da Universidade de Harvard dos Estados Unidos, que está relacionado à boa preparação para concurso, é um estudo que trata diretamente do condicionamento cerebral para você trabalhar acima da média, tá? É o condicionamento do teu cérebro para que você consiga render mais em alto nível, alta produtividade. Então é o seguinte, como é que isso se instrumentaliza na minha prática? No meu dia a dia de estudos, como é que eu organizo essa perspectiva? Primeiro, geralmente as pessoas estão condicionadas a atuar ou abaixo da média ou acima da média. Elas acham que estar dentro daquele patamar está ótimo, eu tô na média. Tem muita gente que fala assim, eu tô na média, então tá ótimo, A galera, inclusive, na época de colégio, falava assim, eu tô na média, massa, não. Muito pelo contrário, esse seu pensamento de estar na média e de geralmente buscar a média e de estudar o que a média faz é o que impede que você consiga passar no teu concurso, é o que impede que você consiga ter bons resultados. A ideia de centrar suas atenções para a média ou para abaixo da média faz com que você não renda tanto quanto você deveria render. Então, esse estudo de Harvard é interessante porque ele demonstra o quanto nós somos condicionados a pensar muitas vezes na média ou abaixo da média. Principalmente porque boa parte dos estudos, quando o pesquisador vai lá aprofundar uma questão específica, ele apresenta para a comunidade a média, A média das pessoas faz isso, a média das pessoas está assim. E pouca gente discute, aprofunda, verticaliza o que as pessoas que estão acima da média fazem para obter aquele resultado. Então, esse estudo demonstrou que boa parte das pessoas acabam sendo condicionadas pela média ou pela situação até muitas vezes abaixo da média. E o que é interessante é o seguinte, que você tem que fazer com que o seu cérebro funcione sempre numa perspectiva de entregar mais e entregar melhor. Ou seja, você deve absorver para você, dentro da perspectiva desse estudo, o conceito de over-delivery, de entregar mais do que se espera. Por exemplo, se você sentou e se programou para estudar 1 hora, beleza,
faz o seguinte, estuda 1h02 minutos, 1h10 minutos, 1h15 minutos. Você está condicionando o seu cérebro a sempre entregar mais. O que você faz com isso? Você aprende a romper as barreiras dos supostos limites. Então, ao invés de você condicionar seu cérebro para render menos, né, e para dar desculpas, você vai condicionar seu cérebro para render sempre mais. Né? Então, particularmente eu, quando pego um livro para ler, estou aqui com o livro, então peguei o livro para ler, me programei para ler, sei lá, 50 páginas aqui. Né? Eu sempre leio 51, 52, eu nunca leio 49, porque eu estou condicionando meu cérebro a entregar sempre mais. Então esse estudo é fantástico. Por quê? Porque você quem condiciona o que o seu cérebro vai fazer e como ele vai fazer. E a maioria das pessoas, né, e o estudo apresenta isso, a maioria das pessoas se condiciona a estar na média. Um abraço para minha amiga Jaque, né, minha coach Jaque. Tamo junto, o pessoal que foi chegando aí vai falando de onde é e aviso pro pessoal que já começamos a nossa live. Então esse primeiro estudo é muito interessante porque ele demonstra, né, o quanto nós condicionamos o nosso pensamento, o nosso cérebro para a média ou para circunstâncias abaixo da média. E eu estou falando para vocês que com base nesses estudos vocês têm que adotar o conceito de over-delivery, de entregar mais do que se espera. Ou seja, né, se programou para ler 1 hora, lê 1h15, se programou para ler 10 páginas, lê 11, se programou para correr 20 minutos, corre 21. Beleza? Isso vai te ajudar a criar um padrão de excelência, a criar um padrão de entregar sempre mais, né, e melhor. Beleza? E o que eu proponho para o estudo de vocês, considerando essa pesquisa de Harvard? Eu proponho que vocês necessariamente adotem pelo menos uma vez por mês um desafio, tá? Um desafio. Que é isso? Uma vez por mês vocês precisam se desafiar a fazer mais e melhor. Beleza? Então é o seguinte, cara, se em determinado mês, né, particularmente, você às vezes está ali, ai meu Deus, não estou conseguindo render bem, enfim, estabelece uma semana, eu até fiz uma vez esse desafio, estabelece uma semana, né, de entrega sempre em ritmo constante e elevado. Ou seja, particularmente faz o seguinte, ó, você pode, no teu mês, tem que fazer isso pelo menos uma vez por mês, tá, de estudo. Você tem que fazer o seguinte, estabelece um desafio seu, caramba, esse mês eu vou fazer 300 questões, massa. Ou esse mês eu vou ler mais de 100 artigos porque eu estou lendo muito pouco, beleza? Então estabeleça um desafio para os seus estudos. Além de te estimular, vai condicionar o seu cérebro a entregar mais, beleza? Vai fazer com que você consiga subir de patamar. Então, esse estudo particularmente de Harvard, que demonstra que às vezes a gente condiciona o nosso cérebro a só estar na média, ele nos ajuda a refletir sobre como a gente pode estar acima da média. É buscando os padrões de quem está acima da média e, principalmente, criando uma trilha neural que demonstra que você pode fazer sempre mais e melhor. Beleza? Então, é fundamental que você incorpore na sua rotina de estudos um desafio. Esse desafio pode ser semanal, esse desafio pode ser mensal, esse desafio pode ser, né, quinzenal, não interessa, mas você tem que incorporar um desafio. Caramba, hoje, né, eu vou responder 2 questões subjetivas, nunca mais eu respondi, vou responder. Beleza? Então faz isso que vai aumentar muito o teu rendimento. A Erika perguntou, vai ter desafio de carnaval, Vale? Tô pensando em fazer um desafio com vocês de carnaval e inclusive para quem é de Maceió eu vou fazer uma palestra na segunda-feira de carnaval às 19 horas. Beleza? Então é o seguinte, ó, o primeiro estudo interessante de Harvard é esse do condicionamento cerebral, muitas vezes direcionado só para a média ou para quem está abaixo da média. A gente tem que condicionar nosso cérebro a entregar mais e melhor. E como é que a gente faz isso? Sempre que eu for realizar uma atividade, ao invés de fazer só aquilo que eu me programei, eu estendo um pouquinho mais, eu entrego um pouco mais, beleza? E o que você deve inserir na sua rotina de estudos? Um dia de desafio, né? Ou uma semana de desafio, ou 15 dias de desafio, não interessa. O desafio ele gera engajamento, ele gera energia para você realizar mais. O desafio ainda, né, possibilita que você estruture as suas trilhas neurais para ter mais resultado. Então, por exemplo, eu particularmente sempre estabeleço um desafio para o meu mês. Esse mês eu vou produzir 2 artigos, vou escrever um livro, vou fazer o que for. Eu sempre estabeleço esses desafios para produzir sempre mais e melhor. Beleza?
E aí, galera que tá chegando, até a galera que tá chegando agora, né? O que vocês acharam desse primeiro estudo e da dica que eu dei para vocês de como implementar, né, esse estudo na prática, no dia a dia dos estudos de vocês? Me diz aí e fala aí o que você tá achando até agora da live, beleza? Então é o seguinte, ó. Então esse estudo de Harvard é particularmente muito interessante porque a gente tem que trabalhar o conceito de over-delivery, entregue sempre mais do que você espera. E a galera esquece, né, que a gente precisa treinar a nossa mente. Todo mundo consegue enxergar os sabotadores. Meu Deus, toda vez eu repito um comportamento e continuo não tendo resultados, fracassando, enfim. Mas pouca gente olha diretamente para o que você pode fazer para ter mais resultado. Você pode condicionar, treinar o seu cérebro para ter mais resultado. E essa ideia de over-delivery é muito interessante, né? Você se programou para fazer uma coisa, entrega sempre um pouquinho mais, né? Dilata um pouquinho, que isso vai fazer com que você tenha mais resultados. Carol, over-delivery é entregar mais do que você se programou a entregar, né? Por exemplo, eu me programei para estudar 20 páginas, eu leio 21. Eu me programei para ler 10 artigos do Código de Processo Civil, eu leio 11 artigos, 12 artigos. O que isso faz? Isso condiciona o meu cérebro a entregar sempre mais. Eu crio uma trilha neural de produtividade. E eu sempre digo que a gente precisa treinar o nosso cérebro para render em alto nível, né? E esse treinamento, a gente está falando de estudo de alta performance, isso faz muita diferença, né? Porque às vezes a pessoa se programou para ler 20 artigos, ela só lê 19, aí fala, não, tá bom, eu li quase 20. E o cérebro dela vai entender, né, que ela leu quase 20. Então, em outras situações, ela vai hesitar também. Eu sempre digo, tá? Eu sempre digo que, né, onde existe 1% de hesitação, não há 100% de comprometimento. Beleza? Então, primeiro estudo interessantíssimo de Harvard aí sobre condicionamento para você trabalhar acima da média. Rodrigo, um abraço para você, tá? Tamo junto. Galera que for chegando aí agora, né, convida o resto do pessoal. Já disse que a live começou, que eu já falei sobre o primeiro estudo e tamo junto. Seguinte, tema da live, né? 5 estudos, né, de Harvard que impactam diretamente na sua preparação para concurso. Já falei o primeiro, beleza? Segundo estudo de Harvard interessante, e esse tem relação direta com a metodologia de estudo. Que é o seguinte, ó. Muita gente fica na dúvida, caramba, será que eu estudo vendo videoaula? Será que eu estudo lendo? Será que eu estudo ouvindo um podcast? Será que eu estudo... Enfim, você tem N opções, né, e metodologias e formas de estudo. E elas se complementam, na verdade elas não são auto-excludentes, né? Beijo, amor. A esposa tá na live aí. Então é o seguinte, ó. Essas metodologias de estudos não são auto-excludentes. Por exemplo, você tá lendo ali a doutrina, mas ficou um pouco cansado... Pô, ouve lá a legislação, coloca lá as questões para realizar, enfim, muda a dinâmica do teu estudo, né? O que essa análise de Harvard tem a ver com a sua preparação? Que é o seguinte, eles comprovaram que o meio mais eficiente para você render em termos de aprendizado, de absorção, de memorização, é utilizando a prática, né? É você exercitando, né, o que você leu, estudou, aprendeu. Então a melhor forma de aprendizado é o aprendizado prático, né? Muita gente já sabe disso, né? Mas muita gente não aplica isso no dia a dia. Então esse estudo é interessante, por quê? Porque particularmente você precisa entender, né, que fazer questões não é importante para a sua preparação, é indispensável para a sua preparação para concurso. Se você não faz questões, você tem menos chances, principalmente, de absorver o conteúdo, beleza? Então, esse estudo de Harvard comprova que as pessoas fixam mais as informações, elas conseguem desenvolver raciocínios mais sólidos quando elas vão para a prática, tá? E eu sei que tem gente que se esconde de simulados, se esconde de prova, não quer fazer questões, porque não quer mensurar, né, o seu conhecimento. Mas você só vai aprender efetivamente se você se predispuser a fazer. Então o que eu peço para vocês, galera, não achem que fazer questões é algo secundário. Muito pelo contrário, fazer questões, segundo Harvard, é a melhor forma de você aprender, tá? E eu não estou dizendo que você vai excluir as outras formas. Você pode continuar mantendo, né, a leitura, né, você pode assistir uma aula, mas eu estou dizendo para vocês o seguinte, que a prática
né? Resolver questões é a melhor forma de render e de ter um bom nível de resultado na tua preparação, nos teus concursos, beleza? Então é o seguinte, tem muita gente aí que acha que fazer questões é secundário, prefere ler o livro do que fazer questões. Não estou dizendo que você não tenha que ler o livro, mas o seu tempo de questões é sagrado. Tem gente que me pergunta assim, Vale, quantas questões eu devo fazer? Cara, se você faz 100, faça 200, 300, 400, sempre mais, né? Fazer questões nunca é demais. Beleza? Um abraço pro Lucas aí. Galera tá chegando ainda na live também, né? Tem gente que tá entrando. Então é o seguinte, segundo estudo de Harvard importante, eles comprovaram que a melhor forma de aprendizado é o aprendizado prático. Tem outra coisa que você pode fazer também, além de realizar questões. É você dar uma aula para você mesmo. Eu faço sempre isso, tá? Por exemplo, eu estudei um tema, eu explico esse tema para mim. Então, olha, eu estudei, sei lá, negócio jurídico processual. Cara, o novo CPC estabeleceu uma cláusula geral de negociação no artigo 190 do CPC, que prevê lá a possibilidade de realização de negócios jurídicos processuais bilaterais atípicos. E aí a gente vai trabalhando isso de uma forma mais sólida e você vai enraizando aquele conhecimento, tá? É diferente, os caras estudaram, né, fizeram uma análise do cérebro enquanto essas pessoas processavam essas informações por via, né, do aprendizado prático e demonstraram que de forma clara isso ajuda demais, principalmente na memória de longo prazo, beleza? Tranquilo? Então, primeiro estudo de Harvard eu falei sobre, né, principalmente sobre a ideia de over-delivery, sobre o condicionamento das pessoas para se fixarem na média, quando a gente deve se condicionar para estar acima da média. Então programe-se para entregar sempre mais do que você se programou para entregar naquele momento e estabeleça, coloque no seu horário de estudos pelo menos um desafio, né? Pode ser um desafio semanal, quinzenal, mensal, mas coloque um desafio que é exatamente para você treinar, né? Esse é o over delivery, sempre entregar mais do que se espera. Giz perguntou aqui, você acha que ir ao curso e estudar em casa 4 horas diariamente é pouco? Não, Giz, não necessariamente é pouco, tá? Se você tem um nível de aprendizado, inclusive, durante a aula, né? O auditivo, principalmente o visual, e se você estudar em casa com afinco, com qualidade nessas 4 horas, show de bola. Inclusive, eu nunca tive mais do que 4 horas por dia para estudar para o meu concurso, e eu passei procurador do estado no 7º período da faculdade. Professor, vai salvar essa live? Essa live estará salva e vai ser disponibilizada para vocês lá no YouTube, beleza? Tranquilo? Lembrando para a galera que está aí online, né, vou repetir o que eu falei no início, já foi lançado o edital anotado de magistratura estadual, então você já pode entrar no site, clicar lá, né, no link e adquirir o seu. Beleza? Já temos de procuradorias estaduais, magistratura estadual e vão sair os próximos, defensoria, delegado, MP, enfim. Beleza? Tranquilo? Cara, terceiro estudo de Harvard. Cara, esse estudo é muito fera, né? É um estudo que analisa a neuroplasticidade cerebral. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguém e essa pessoa falar assim, pô, mas eu sou assim, cara, eu não mudo não adianta. Né? Ah, não, minha mãe é muito velha, não vai mudar, não tem jeito. Ah, quer saber de uma coisa? Eu não aprendo nunca direito empresarial, direito tributário, isso aí não entra na minha cabeça. Cara, você está se colocando numa posição de risco com esse tipo de afirmação. Porque os cientistas já demonstraram, inclusive cientistas da Universidade de Harvard, que, né, o nosso cérebro ele tem o que a gente chama de neuroplasticidade, uma capacidade de adaptação, de organização, de expansão, que permite que nós possamos estabelecer novos hábitos, possamos aprender coisas novas, independentemente da idade, tá? Independentemente da idade. Ou seja, se você se coloca numa posição de bloqueio de aprendizado, isso vai impedir com que você avance. Então, se você entende que o nosso cérebro ele tem o que a gente chama de neuroplasticidade e essa capacidade de adaptação, de expansão cognitiva, você compreende que você pode fazer o que quiser, independentemente da sua idade ou independentemente do contexto no qual você esteja, beleza? Então, o estudo de Harvard sobre neuroplasticidade cerebral demonstra que a gente tem que acabar com essa ideia de que eu sou assim, eu não consigo mudar, não consigo estudar tributário, empresarial, penal, processo penal. Consegue, cara, você consegue. Com a manutenção do ritmo, da regularidade, da intensidade,
você vai conseguir sim estudar essas matérias. E lembrando que o teu cérebro tem essa capacidade notória de adaptação, de organização, de reorganização, tá? Então, vai para frente, continua, que você vai aprender determinadas matérias, você vai conseguir evoluir, você vai conseguir ter rendimento, tá? Beleza? Independentemente de qualquer coisa. Robertinha, beijo para você, tamo junto. Kelly tá chegando aí também. Então é isso, galera, tá? Esse terceiro estudo comprova a ideia de neuroplasticidade, capacidade de adaptação cerebral. Independentemente do contexto, você consegue aprender, criar novas trilhas neurais, né? Isso é massa, criar novas trilhas neurais, independentemente da idade que você tenha, do contexto no qual você esteja. Então, olha para mim aqui que eu vou te falar. Cara, você pode fazer tudo o que você quiser, independentemente da circunstância. E você que está me assistindo agora, pode passar no seu concurso. Tá? Acaba com essa história de que você não consegue fazer, de que você está velho, de que o concurso é concorrido, de que é difícil. Não. Prepare-se para isso, que você vai ter plenas e totais condições de ser aprovado. Inclusive, o teu cérebro vai ser alterado significativamente para que você consiga produzir e render em altíssimo nível. Tá? Escuta o que eu estou te falando, você vai passar. Beleza? Então é o seguinte, já foram 3 estudos, né? 3 estudos de Harvard, importantes estudos para a tua boa produção, para a tua boa preparação. Até agora tá valendo a pena a live aí, galera que tá online. Até agora a live tá valendo a pena de 0 a 10. Me fala aí se os estudos de Harvard que eu trouxe para vocês, que a gente está trabalhando, se eles significativamente impactam na tua preparação para concurso. Me fala aí. De 0 a 10, quanto é que tá a live até agora? E olha que eu ainda tenho mais, não só 2 estudos na manga aqui, né? Mas ainda tenho mais alguns estudos. Beleza? Então é o seguinte, né? Eu prometi 5 estudos de Harvard sobre a boa preparação para concurso, mas eu vou entregar, lógico, né? Acabei de falar no início de over delivery, não vou entregar só 5 estudos, tá? Vou entregar mais que 5 estudos. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Padrão FIFA, né? Boa. Padrão FIFA, é isso aí. Vamos embora, né? Já foram 3 estudos de Harvard, agora vamos pro 4º estudo de Harvard. Esse é muito importante, né? Esse eu gosto demais, que é o tal do efeito Tetris. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o efeito Tetris, tá? Mas ele também está diretamente ligado, tá, a um condicionamento cerebral. E esse estudo, essa pesquisa científica, ela demonstra que padrões de negatividade, eu até coloquei aqui grifadinho, padrões de negatividade, padrões de baixo rendimento, eles nos condicionam para o fracasso. Então, quando a gente estabelece, né, dentro dessa perspectiva do efeito Tetris, de você ficar sempre ligado àquela ideia, àquela situação, isso te colocar num turbilhão, né, num ciclo de autossabotagem, você pensa, eu não posso, eu não consigo, eu não faço, não dá certo, não adianta o que eu faço, eu venho para a sala de estudo, só fico cansado, não vou passar. Esse efeito multiplicador aí faz com que você, né, também se direcione e caminhe tranquilamente para o fracasso. Tá? Você não vai obter resultados dessa forma, ou seja, é preciso que você mude o seu mindset, a sua mentalidade, tá? Mude a forma de enxergar e de perceber as coisas, porque senão, inclusive, essa negatividade ela é transmissível, tá? Se não sei se vocês viram a reportagem da última da revista Mente e Cérebro, tá? Que comprova que a negatividade, né, tudo isso contamina as outras pessoas, né? Se expande para as outras pessoas, que é péssimo, né, para quem está estudando para concurso. Beleza? Então, dentro da perspectiva do efeito Tetris, né, você pode repetir um comportamento e aí esse condicionamento, esse padrão de negatividade pode fazer com que você não consiga passar no concurso. Você se encaminhe diretamente para o fracasso. E eu sei que não é isso que você quer, né? Você quer continuar produzindo em alto nível, né, nível elevadíssimo, alta performance. Inclusive, a minha palestra aqui na segunda-feira de carnaval, aqui em Maceió, palestra presencial, é como ser um ponto fora da curva nos concursos, beleza? Aqui na sede do meu curso aqui, o ATC. E é o seguinte, ó, só para eu tirar uma dúvida, tem alguém de Fortaleza aí? Tem alguém de Fortaleza aí online? Se tiver alguém de Fortaleza, galera, dia 10 de agosto, bloqueia a data aí, que eu estarei
em Fortaleza, e a gente vai fazer um evento bem bacana. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, foi o quarto estudo já, falei sobre o efeito Tetris também, né, que tem relação direta com a prisão, a nossa prisão dentro de um padrão cerebral, né, dentro de uma ideia. Não, eu sei, Roberto, que tem você, né, mas você eu já sei, e até porque você já bloqueou sua agenda no dia 10 de agosto, mas a galera que tá aí. Beleza? Seguinte, mas se alguém está se preparando há mais tempo que você, pode ser que as chances sejam menor para você, certo? Porque a outra pessoa já tem bagagem. Como eliminar esse raciocínio? Primeiro, você não deve se comparar com ninguém. A única comparação que você tem que fazer é com você mesmo, tá? Você não, quando você se compara com outra pessoa, você compara o palco dela, o melhor dela com o seu pior, e essa comparação é injusta, e você tem que olhar para você, para a sua evolução. E segundo, não necessariamente, né? Eu até postei isso ontem, tem gente que está estudando há 10 anos, mas está estudando errado, e às vezes você estuda 2, 3, passa, e tem mais resultado que essa pessoa. Beleza? Seguinte, esse estudo é massa, galera. Esse estudo está relacionado às emoções positivas e os impactos, né? E os impactos que elas causam diretamente na transformação do nosso cérebro. Tá? O estudo demonstra claramente, né, através de testes científicos, que as emoções positivas elas geram dopamina, serotonina e endorfina, e esses hormônios são importantíssimos para o bom funcionamento do córtex pré-frontal, né, principalmente, que atua também relacionado, né, a memorização, o processo de tomada de decisões, enfim. O que eu quero dizer para vocês? Nesse teste científico, eles comprovaram que as pessoas que tinham a produção constante de emoções positivas, olha só os benefícios que elas tiveram, se liga aí. Considerando a produção de endorfina, serotonina, dopamina, esses hormônios, enfim, eles colaboram para a organização de informações novas, ou seja, o que vocês mais fazem? Estudar e obter informações novas. Então, se você muda o seu mindset, se você muda a sua mentalidade, você sente, por exemplo, se você gosta de estudar, você começa a trazer para você, pô, que massa, né? Eu gosto, muda a mentalidade, começa a estudar bem, produzindo emoções positivas, você, né, tem aí o benefício de uma organização mais estratégica das informações do teu cérebro, né? Você mantém as informações por mais tempo. Quem é que não quer manter a informação por mais tempo, né? Quem é que não quer estudar e lembrar do que estudou na hora da prova? Então, se você muda as suas emoções, a maneira como você encara as coisas, principalmente em determinada matéria, por exemplo, tem gente que vai estudar direito tributário, que saco, vou estudar direito tributário, não aguento essa matéria. E aí essa pessoa esquece rapidinho o que ela estudou, porque ela estava produzindo emoção negativa, não emoção positiva. E além disso, olha que massa, você acessa a informação com mais rapidez no futuro. Ou seja, se você está ali estudando com outra cabeça, com outra mentalidade, com emoção positiva, você ainda tem a possibilidade, olha só, de acessar essa informação de forma mais rápida no futuro. Cara, então é sensacional, né? O benefício de você transmudar o tipo de relação que você tem. Tem gente que fala assim, você não precisa aprender a gostar de estudar para ter bons resultados. Cara, mas se você gosta de estudar, com certeza você vai ter bons resultados. Se você muda a sua mentalidade, a sua percepção em relação ao estudo, você vai ter bons resultados, porque isso é comprovado cientificamente, inclusive pela Universidade de Harvard dos Estados Unidos, que demonstra, né, que essas emoções positivas ajudam a produzir determinados hormônios e eles vão contribuir sobremaneira para ajudar a organizar as informações, olha só que massa, manter as informações do teu cérebro e vai facilitar que você acesse essas informações no futuro com muito mais rapidez. Beleza? Tranquilo? Professor, depois você poderia disponibilizar o nome desses estudos? Lógico, posso disponibilizar, né? E não só o nome dos estudos, mas também o nome dos pesquisadores, né? Tem vários pesquisadores envolvidos, enfim, né? Eu posso já até citar aqui o Sean Ashore, que tem um livro fantástico chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Tá até aqui esse livro, coincidentemente, esse livro é fantástico, vale a pena você ler, né, para tua jornada dos concursos públicos, beleza? Vamos ao quinto estudo de Harvard importante,
e que ajuda estrategicamente na tua preparação. Esse quinto estudo está relacionado a uma coisa que muita gente banaliza, que se chama meditação, tá? A meditação, a Universidade de Harvard nos Estados Unidos, né, ela aprofundou os estudos relacionados à meditação e comprovou que a meditação ela gera expansão, né, do nosso cérebro, principalmente um melhor desenvolvimento do córtex pré-frontal, ou seja, que é a área que você usa para poder estudar, armazenar informações, enfim, prioritariamente. E aí, a meditação, se inserida dentro da tua programação de estudos, ela pode ser uma grande aliada, não só para diminuir a ansiedade, tá, o estresse, mas também para viabilizar que você expanda, né, o teu córtex pré-frontal, tua área do cérebro relacionada, né, à boa produtividade e tenha mais resultados. Beleza? Então, o que eu recomendo que você faça? Cara, separa aí uns 5 minutinhos por dia, e todo mundo acha que meditar é um negócio super difícil. Ah, Vale, mas eu sou muito inquieto, eu não consigo meditar. Lógico, você precisa, né, ir aos poucos absorvendo essa prática. Não é uma coisa de hora para outra, pum, já estou meditando. Não, aos poucos. Você pode começar com meditação guiada, no YouTube tem algumas meditações guiadas, tá? Então, o que você faz? Pode parar, né, se começar a estudar, fecha os olhos, inspira pelo nariz, expira pela boca, tá? Vai controlando a tua respiração e quando vier alguma coisa à tua mente, você volta a atenção para a respiração. 5 minutinhos. Quando você terminar isso aí, você vai estar mais concentrado, mais tranquilo e bem mais relaxado para poder produzir em alto nível. E, como eu estou te falando, o pessoal aprofundou muito, tem um livro do Goleman chamado A Ciência da Meditação, né? E ele aprofundou os estudos lá em Harvard sobre meditação. Hoje, 80% dos CEOs das grandes corporações dos Estados Unidos meditam. Então, às vezes a galera acha que a meditação é besteira. Cara, os caras descobriram que, inclusive com pesquisas com monges budistas, que a meditação expande, né, o nosso cérebro e viabiliza uma melhoria do processo cognitivo. O Lucas está perguntando aqui, uma sessão de auto-hipnose para diminuir a ansiedade vale como meditação? Lógico, a meditação ela é um estado de atenção focado, beleza? Então, ajuda também da mesma forma. Tranquilo? Falamos de 5 estudos que, se você aplicar apenas um deles, né, a tua preparação ela já vai ser diferente, já vai ter outro colorido e já vai ter outro nível de profundidade, beleza? Tranquilo? Mas como eu não trabalho, né, só com o que eu prometi, eu trabalho com over delivery, tá? Over delivery, então eu vou entregar mais do que você espera. A Carol falou, existem aplicativos que ajudam, professor? Com certeza, o Headspace é um deles, que ajuda muito a meditar, beleza? Headspace para mim é o melhor, eu gosto muito de usar para as minhas meditações, tá? E só para falar, eu estou falando de estudos de Harvard, de tudo, de pesquisas científicas aprofundadas, mas em relação à meditação, todos esses eu já testei comigo, mas a meditação eu testo sempre, cara. Às vezes eu estou na procuradoria e aí estou fazendo um parecer muito difícil e tal, coisa muito complicada. Eu paro, né, quando eu tô lá naquela intensidade, eu paro um pouquinho, medito 5 minutos, 10 minutos. Quando eu volto, eu começo a enxergar coisas que eu nem estava vendo, a aplicar. Então, assim, melhora muito o meu desempenho, é absurdo, né? É muito tranquilo, assim, começa a produzir em alto nível. É muito massa, galera, vale a pena. E não pense que você vai começar a meditar de uma hora para outra, não. Demanda tempo, né, investimento. E é mais importante do que perder, às vezes, meia hora, 40 minutos tentando se concentrar. Se você faz os 5 minutinhos assim, massa. Tá show. Então já foram 5 estudos de Harvard, né? E esse particularmente da meditação eu aplico direto, cara. Enfim. E eu quero ir pro sexto, né? Pro sexto estudo. Lucas está pedindo, professor, depois faz uma live / vídeo sobre suas atividades na PGE. É fácil, cara. Eu sou... hoje na PGE eu sou chefe do Centro de Estudos da Procuradoria, né? Sou responsável por todo o processo de capacitação dos procuradores, enfim, é uma parte que tem um perfil acadêmico que eu gosto muito, mas também eu tenho uma atuação consultiva em processos mais relevantes, enfim, exaro meus pareceres, massa, mas depois posso fazer aí. Tranquilo? Posso falar com vocês sobre isso. E sexto estudo de Harvard, e a Carol antecipou aqui, né? E eu nem vou considerar isso um sexto, vai que é um 5,5, né? Porque está relacionado com a meditação também.
considerando que ajuda a produção de serotonina, endorfina e noradrenalina, né? Que é o exercício físico. O exercício físico tem vários neurocientistas, inclusive tem uma palestra do TED de uma neurocientista, uma palestra fantástica, que ela fala exclusivamente o seguinte: cara, você quer melhorar rapidamente o teu cérebro para que ele renda mais nos processos cognitivos? Faz atividade física. Cara, isso é batata. Por exemplo, eu jogo tênis, né? Ontem eu joguei tênis à noite, blá blá blá. Quando eu cheguei em casa, cara, eu produzi em alto nível, cara. Eu terminei um artigo que eu achei que eu fosse terminar na semana que vem. Olha só que massa. Porque eu tava tão pilhado por conta do exercício físico que acabei produzindo muito. Beleza? Então, outra pesquisa relevante é a que associa o exercício físico, né, ao bom desempenho em atividades cognitivas. Camila tá aí, um abraço para você, beijo para você, minha amiga, minha coach, tá? E vamos para sétima pesquisa de Harvard. Cara, os caras comprovaram que você vai produzir mais, veja, você vai produzir mais quando você usar a teoria dos small wins, ou seja, a teoria da pequena vitória. Se você fatiar a tua meta principal em pequenas metas e a partir do momento que você for conquistando essas metas, você comemorar, isso vai fazer com que você tenha mais ânimo para produzir, né? E lembre, se você está estudando para concurso, você está trabalhando com a meta de médio e longo prazo, ou seja, se você não aplica a teoria dos small wins, né, você vai fatiando aquela tua meta principal. Um abraço meu amigo professor Denassi, que está aí, meu sócio aqui na ATC, abração, né, exímio professor de processo civil, aí siga o Denassi. Beleza? Então é o seguinte, ó, se você fatiar sua meta, né, se você tiver uma meta de médio e longo prazo, a chance de você realizar aumenta. Então tem gente que fala assim, cara, eu só vou ser feliz quando eu passar no meu concurso. Não, cara, você pode ser feliz se você terminou um tópico de processo civil, um tópico de empresarial. Você precisa fatiar suas metas. E é importante você dividir essas metas para que você consiga ali comemorando, avançando, progredindo, e aí você vai visualizando a sua evolução. Porque se você só visualizar a sua evolução, no momento que você passar, você vai, né, muitas vezes ficar frustrado, não vai conseguir render muito. Beleza? Tranquilo? Então o que eu peço para vocês? Use a teoria dos small wins, teoria da pequena vitória. Pegue o seguinte, a tua meta muito grande, vá fatiando. Por exemplo, para eu escrever minha dissertação, eu tive que fatiar. Eu escrever, 3, 4 páginas por dia, então fui fatiando e aí fui escrevendo para poder ter condições de alcançar o que eu queria. Beleza? Então quando você divide, você tem mais chance de realizar a teoria das small wins, pequena vitória, você vai se estimulando ao longo do caminho, beleza? E é legal, inclusive, quando você fatiar essa sua meta de médio e longo prazo, você pode dividir isso com alguém, com um amigo, enfim, é sempre legal ter essas pessoas por perto. E outra coisa interessantíssima, né, é que você pode usar a teoria das 3 metas, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Tem gente que fica muito frustrado pelo fato de não ter conseguido atingir a meta do dia. Mas eu sempre trabalho com 3 metas no meu dia. Meta máxima, média e mínima, tá? Máxima, média e mínima. Então, particularmente, eu sempre dou um check no meu dia, sempre dou um ok, porque eu trabalho com a meta mínima, a meta média e a meta máxima. Isso me ajuda sempre, né, a progredir, a evoluir. E você pode fazer isso também, dividir o teu dia com 3 metas, né? A meta máxima, média e mínima. Cara, minha meta máxima é ler 100 páginas, meta média é ler 50, meta mínima pelo menos 25. E aí você se coloca na posição de realizar. Lembrando que é importante que você não superestime as suas metas, sob pena de você não realizá-las. Beleza? E pra gente encerrar, que eu falei que eu só ia trazer 5 estudos, eu já vou no 8º, tá? Já vou no 8º, e aqui eu tô trabalhando o over delivery. Antes disso, a Carol falou que além de melhorar no processo cognitivo, previne LE, melhora sono, isso tudo, meditação é top demais. Nossa, processo... essa dos small wins foi muito importante para mim. Às vezes eu consigo atingir uma meta e acho que não fiz mais do que a minha obrigação, sabe? Vou me dar o prazer de comemorar. Comemorem, tá? Comemorem. Sara, importa a hora da meditação, pós ou pré-estudo? Eu recomendo que você medite sempre, né? É legal meditar antes do estudo,
antes do estudo, porque você já tem ali, já estabelece um estado de concentração mais elevado, e pós-estudo também pode ser, principalmente para você relaxar, dormir, mas antes do estudo é um pouquinho mais recomendável. Ou se você perceber que durante o estudo você não está rendendo tanto, você pode parar, como eu até dei o meu próprio exemplo. Quando eu percebo que eu não estou rendendo muito ali, produzindo um parecer, eu paro, faço a meditaçãozinha e aí volto e ó, pau na máquina literalmente. Beleza? Mas pra gente finalizar, eu queria falar sobre a teoria do videogame, galera. Alguém já ouviu falar aí na teoria do videogame? Não sei se alguém, a princípio, já ouviu falar na teoria do videogame. O que é a teoria do videogame, cara? Às vezes a gente começa a jogar um joguinho no videogame e as primeiras fases, elas são muito fáceis, né? Então o cara vai lá, pô, que massa esse jogo, blá, 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 blá. E aí a pessoa vai jogando, até que chega uma fase que ela não consegue mais passar com facilidade, ela tem ali que pensar em várias estratégias, enfim. E o que a maioria das pessoas fazem? Elas abandonam o jogo. E aí elas voltam para um outro jogo mais fácil, né? Que tem algumas fases iniciais fáceis e ela vai mudando de jogo em jogo. E eu não sei se você percebeu a analogia, mas isso acontece com muito concurseiro, né? Às vezes ele começa a fazer de um jeito, enfim, tá tranquilinho. Quando começa a complicar, ele para, abandona os estudos, volta a atenção para outra coisa, larga tudo, depois recomeça. Então o que é importante que você faça? Persista, tá? Persistência é indispensável, é fundamental. Mas como eu sempre digo, persistência não é nada se não tiver direcionamento. Tem que ser uma persistência direcionada. Você persiste com o olhar direcionado, tá? Sabendo indicar particularmente para onde você vai. Então, por isso tem muita gente que estuda errado, né? Tá persistindo. Caramba, Vale, eu tô insistindo há tanto tempo, tô estudando há 3 anos, mas não passo. Lógico, você está persistindo de forma errada. Provavelmente o seu estudo não está organizado da melhor maneira possível. Beleza? Então, cuidado com isso daí, tá? Com a teoria do videogame, para você não querer só jogar as fases fáceis e deixar de lado as fases difíceis, complicadas e importantes, né? Eu sempre digo que o difícil leva ao extraordinário, o fácil leva ao comum. O que você prefere, o extraordinário ou o comum? Se você quiser o facinho, provavelmente você vai ter ali aquilo que boa parte das pessoas tem. Mas se você quiser fugir da média, meu amigo, você vai ter que enfrentar o difícil. Tem um cara chamado Ray Dalio, não sei se já ouviram falar, e ele é um grande investidor. Ele é considerado, para vocês terem uma ideia, ele é considerado nos Estados Unidos o Steve Jobs das finanças. Então o cara é fantástico. E ele sempre fala, eu me coloco tradicionalmente em estado de desconforto. Então eu não gosto de ficar ali naquela zona tranquila, não. Eu gosto de tensionar, porque é quando eu me tensiono que eu vou buscando o meu melhor, que eu começo a enxergar as coisas de uma forma diferente. Então a gente precisa se tensionar, a gente precisa estar numa situação de desconforto muitas vezes para poder render mais, né? E não tem problema se é difícil, se é complicado. Ninguém aqui escolheu um caminho fácil, né? Mas é difícil, mas tenha certeza absoluta que vale a pena. Beleza, galera? Só para eu saber aqui, valeu a pena a live de hoje? Se sim, né? Me dá uma nota de 0 a 10 aí, só para você falar, pô, Vale, continua fazendo, ou não, Vale, para agora de fazer suas lives, não quero mais assistir. E isso gere tema, tá? O que eu quero fazer com vocês? Vamos ao sorteio, né? Vamos ao nosso tradicional sorteio na live. Eu quero saber o que você achou da live, né? Sobre os 5 estudos de Harvard que te ajudam no teu processo de preparação, que na verdade não são 5, falei 8 aqui, praticamente estudos sobre o bom processo de preparação. Mas me diz aí o que você achou da live de 0 a 10, tá? Se você gostou, e se você quiser concorrer, vai lá, o que vocês querem que eu sorteie? Vou dar opções, tá? Vocês querem que eu sorteie o meu livro de comentários aos enunciados de processo civil? Vocês querem que eu sorteie um edital anotado de procuradorias estaduais ou um edital anotado de magistratura estadual que acabou de sair, né? Acabou de sair. Então me diz aí o que vocês querem que eu sorteie. A sistemática é a mesma, cara. Você vai me mandar um direct no Instagram me falando por que valeu a pena a live de hoje, por que valeu a pena aprender sobre estudos de Harvard que tem a ver e tem relação direta com a sua boa preparação. Me diz aí
o que vocês acharam da live. Manda aí por direct do Instagram. A galera tá falando livro, editar anotado, PGE, a primeira opção livro. A galera, eu acho que livro tá ganhando aqui, livro. Beleza, massa. Então vocês querem o livro, é isso? Sortear o livro? Então beleza, me fala lá, faz depoimentozinho, me diz, a live de hoje sobre os 5 estudos de Harvard que impactam diretamente na minha preparação foi importante por causa disso, disso e disso. Beleza? Então vai ser o livro, já ganhou o livro, disparado aí, vai ser o livro. Me manda aí o direct, me diz, cara, valeu a pena por causa disso, disso e disso. Lembrando que a live estará disponível no Instagram, tá? No Instagram. E eu tô em débito com vocês. Eu fiz uma live sobre como montar um cronograma de estudos, só que eu fiquei disponibilizar para todos vocês um modelo de cronograma de 4, 6 e 8 horas. Eu tô fechando isso, até porque a gente estava na produção do edital anotado, e eu vou disponibilizar gratuitamente para todo mundo, beleza? Então fiquem tranquilos aí. E no mais, eu só queria agradecer a presença de todos vocês, vou esperar os directs, lógico, mas queria relembrar o porquê de eu estar aqui. Eu estou aqui porque eu acredito que vocês que estão me ouvindo agora farão uma diferença no serviço público. Eu não estou aqui porque eu quero que vocês passem, eu estou aqui porque eu quero que vocês passem e sejam exímios servidores, que entendam que em qualquer profissão nós precisamos de propósito, e esse propósito está relacionado a impactar a vida, impactar pessoas. Então não devemos ter orgulho demais, soberba, precisamos preservar a humildade, entregar o nosso melhor, e você vai ser servidor público, e servidor público serve, e serve com qualidade, com excelência. Portanto, eu só estou aqui hoje porque eu acredito muito que vocês que estão me ouvindo são pessoas que convergem em termos valorativos e querem não só passar, mas fazer a diferença no serviço público. Beleza? Pô, obrigado de coração a todo mundo que esteve aqui hoje, 7 horas da noite, mudei um pouquinho o horário, mas, tenho certeza que se eu contribuir, pelo menos, ainda que minimamente com vocês, eu já estou muito feliz, já estou muito alegre, muito contente, já que a minha missão de vida é ajudar pessoas, é contribuir para que pessoas entendam que elas podem ser muito mais do que elas pensam. Vocês, meus amigos, não têm limites. Os limites são forjados pelos nossos sabotadores. E quando esses limites aparecem, a gente precisa lembrar que nós somos maiores do que qualquer obstáculo. Beleza? Um grande abraço para vocês e olha aqui no meu olho, eu acredito em você. Valeu, então espero os depoimentos, e a gente vai sortear o livro, os comentários aos enunciados de direito processual civil do CJF. Valeu, galera, beijo no coração de vocês, live vai ficar salva lá no Instagram. Abraço.